pode esquecer, isso aqui foi demonstrado, tá? A construção geométrica foi demonstrada para todos x e y no intervalo 0, 2π. Só que se você fizer usar a periodicidade, você demonstra que isso vale a qualquer que seja x e y reais, tá certo? Então, deste modo, e aí vocês vão ver nas notas, eu não vou usar tempo da aula explicando isso, porque é bem simples, tá? E a conclusão é o seguinte, é que deste modo, olha as notas que estão na descrição do vídeo aí e com vocês que eu passo. Deste modo, você tem aqui, cosseno de x mais y é igual a cosseno de x vezes cosseno de y menos seno de x vezes seno de y, quaisquer que sejam x e y reais. Tá? Embora eu tenha demonstrado para x e y no intervalo 0, 2π, mas você, usando a periodicidade, você estende para cá. Tá? Então essa igualdade, vale a igualdade. A diferença é simples. Tá? Assim, dados x e y reais, tá? Você tem o seguinte, quem é o cosseno de x menos y? É o cosseno de x mais menos y. Aí você usa essa fórmula de cima, então fica o quê? Fica o cosseno de x menos y menos seno de x vezes seno de menos y. Que é igual, aí vocês têm cosseno de menos y é o cosseno de y, então fica o cosseno de x, cosseno de y, enquanto o cosseno de menos y é menos, desculpa, o seno de menos y é menos o seno de y, então vai ficar mais seno de x vezes seno de y. Ou seja, você tem a fórmula, né, do cosseno da diferença. Cosseno de x menos y é o quê? Cosseno de x, cosseno de y, o quê? Mais seno de x, seno de y. E isso vale quaisquer que sejam x e y reais. Então você tem essa daqui, ok? Tem essa também. Tá? Agora, se você observar aqui, desta fórmula, sai o seguinte: dado x real, quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? Então, se você olhar para cá, eu vou fazer por aqui. Fica o cosseno de π sobre 2 vezes quem? Cosseno de x mais seno de π sobre 2 seno de x. Mas o cosseno de π sobre 2 é quanto? É 0. E o seno de π sobre 2 é 1. Já viu? Então isso aqui dá o seno de x. E assim, tá certo? Você vai ter quem é o seno de π sobre 2 menos x. Olha, se você usar essa fórmula que você já demonstrou aqui, o seno de π sobre 2 menos x é o cosseno de quem? De π sobre 2 menos π sobre 2
menos x. Que dá quanto? Que dá o cosseno de x. E quando você cancelar, dá isso. Ou seja, o cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar. Daí vem a fórmula. E o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Tá? Entendido aí? Entendido? Então você tem essas duas fórmulas. Tá? Cosseno de π sobre 2 menos x é o seno de x. E o seno de π sobre 2 menos x é o cosseno de x. Qualquer que seja o x real. Tá? Qualquer que seja o x real, isso vale. Tá? Isso vale qualquer que seja o x real. Agora vamos. Quanto tempo aí? 6 minutos. 6. Está contando aqui também. Agora observe o seguinte, dados x e y reais, vocês estão vendo que uma coisa leva a outra. Quem é o seno de x mais y? Isso é o cosseno π sobre 2 menos x mais y. Porque x mais y é um número real. Então isso aqui fica posso escrever o seguinte, cosseno π sobre 2 menos x mais y não, menos y, né? E aí eu uso essa fórmula aqui, ó, da diferença, tá? Então isso aqui fica, ó, a diferença desse. Quem é o cosseno da diferença? Quem é? É o cosseno do primeiro, vamos dizer assim, do primeiro, π sobre 2 menos x, vezes quem? Cosseno de y, mais, né? Mais o seno, né? Ó, o cosseno da diferença, ó, cosseno da diferença, mais o que? O seno π sobre 2 menos x vezes quem? Seno de y. Só que já foi feito anterior. Isso é igual a quê? Quem é isso? É o seno de x cosseno de y, tá? Mais cosseno de x seno de y. Ou seja, você tem mais uma fórmula, que é a fórmula do seno da soma. Seno de x mais y, quem é? É o seno de x vezes o cosseno de y mais cosseno de x seno de y. Quaisquer que sejam x e y reais. Então você tem essa fórmula, tá? E o seno da diferença então é um pulo, é o que eu fiz para passar daqui para cá, tá bom? Dá um pulo, porque você vai ter agora, ó, isso tudo está feito e com mais riqueza de detalhe nas notas. Você nem precisa copiar aqui. Basta você ver nas notas e tem muito mais informação. Tudo que eu faço aqui é subconjunto das notas de aula. Aquele arquivo PDF numerado, que para cada aula tem um. E agora, dados
x e y reais. Quem é o seno de x menos y? É o seno de x mais menos y. Eu vou usar o seno da soma. É o seno de x cosseno de quem? De y mais o quê? Mais cosseno de x vezes o seno de menos y, que vai ser igual a seno de x cosseno de y menos cosseno de x seno de y. Ou seja, você tem mais uma fórmula, que é o seno de x menos y é quem? É o seno de x vezes o cosseno de y menos cosseno de x seno de y. Isso vale também quaisquer que sejam os x e y reais. Tá? Bom? Já. Aí passa. Agora, você tem o seguinte, ó. Você tem o seguinte. Olha essa fórmula aqui. Quem é o cosseno de 2x? Ó, quem é o cosseno de 2x? É o cosseno de x mais x, que vai ficar o quê? Tá certo? Então você tem o seguinte, olha aqui, ó, a fórmula, ó, bota aqui, ó. Tá aqui a fórmula. Cosseno de 2x, o x é igual a y. Então vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ou seja, dado x real, você tem o quê? Cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x não. Cosseno do dobro de x, sai daquela fórmula lá. O cosseno do dobro de x é igual a quê? É o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E, por que não, aqui, ó, essa daqui? Quem é o seno de 2x? Fica seno de x, cosseno de x, cosseno de x, seno de x. Então fica 2 seno de x, cosseno de x. Então você tem essas duas fórmulas. Essas duas fórmulas, elas vão acompanhar vocês até no... Por exemplo, o cálculo 2 é fundamental, essas duas fórmulas aqui, tá? Cosseno da soma. Por quê? Porque você tem, tá? Você tem outras identidades a partir disso, mais duas que são muito úteis, que transforma o quadrado do cosseno num cosseno, tá? Então, acompanhando aqui, ó, vendo aqui, ó, acompanhando aqui, ó, dado x real, ó, dado x real, cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então você tem, seguindo aqui, você tem assim, você tem duas fórmulas, cosseno ao quadrado de x, tá? Menos seno ao quadrado de x é igual a quem?
cosseno de 2x. E você tem outra forma. Cosseno ao quadrado de x. Na verdade eu vou botar essa. Essa aqui é quanto? É 1. Essa daí é 1. Essa daqui é 1. E essa daqui quanto é? Cosseno de 2x. Logo, qual é a conclusão que você tem? Se você somar termo a termo, o que é que você obtém, hein? 2 cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais cosseno de 2x. Ou seja, o cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. É uma fórmula fundamental lá no cálculo 2, tá? E se você subtrair termo a termo? 2 seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x. Ou seja, o quadrado do seno é quanto? É 1 menos o... Que seno? Não tem seno não. É 1 menos cosseno de 2x sobre 2. 1 menos a diferença. Essa é duas só. Quer dizer, dado x real, começa dali, ó. Olha aqui, ó. Começa daqui. Dado x real, você tem essas duas. E prossegue aqui, ó. Prossegue aqui. Você tem mais essas duas aqui. Certo? Dá uma parada aí, encerra aí. Mas não conhecia.